Olá, queridos alunos. Eu sou Jorge Soares, sou professora de Educação Física e eu criei esse canal para poder levar aos meus alunos, não só os meus alunos, mas todos os alunos do Brasil e a todos os profissionais de educação física, os professores de educação física, que se sentem motivados nesse momento a utilizar as aulas remotas. Devido à nossa situação, a situação de pandemia, nós vamos poder oportunizar os nossos alunos com esse material online, esse material que vai estar disponível nesse canal para vocês. Espero que vocês possam aproveitar todo o nosso trabalho. Espero que vocês possam curtir. E se vocês gostarem, ative as notificações, ative também, dá o like, tá certo? E vamos poder estar mais juntos agora nesse momento tão especial. Tá? Então, eu não poderia começar essa aula sem antes falar um pouco sobre o histórico dos Jogos Olímpicos, o histórico da educação física. Vou falar de forma bem simples e bem rápida também. Antes de mais nada, é preciso que a gente entenda como que essa educação física ela surgiu, esses jogos surgiram, qual é a motivação da educação física, qual é a motivação desse contexto, como nós, os profissionais de educação física, fomos evoluindo com essa história. Primeiro, antes de mais nada, é preciso que a gente entenda que o homem primitivo, ele já utilizava meios, mecanismos de movimento, tá? Nossas primeiras formas de comunicação são os movimentos, é o movimento, tá? E partindo dessa complexidade do ato de se movimentar, do ato de precisar estar em movimento, é que o homem ele traçou uma evolução na sua qualidade física, no seu comportamento, no seu adestramento físico. Na Grécia Antiga, já lá nas primeiras civilizações, o homem ele tinha um ideal de corpo, ele tinha um propósito de corpo. E esse propósito de corpo, ele adivinha junto com ele, com esse propósito de corpo, vinha toda a questão da questão cultural, da questão social e principalmente da questão religiosa. A Grécia Antiga ela é marcada por todo um contexto de mitologias. Para quem não sabe, ela era uma civilização politeísta, onde tinha vários deuses, tá? E com o culto a vários deuses, existe algumas lendas sobre a história das Olimpíadas, a origem das Olimpíadas. A mais famosa de todas e a que dá origem a todo o contexto, o que se sabe acerca da origem das Olimpíadas é traçada justamente com essa lenda de Hércules. Hércules, ele era um semideus, ele era filho de um fruto de um deus, que era Zeus, que era o deus de todos os deuses, era o deus maior, tá? Com uma humana. E ele teve que realizar alguns trabalhos na realidade, depois vocês podem até dar uma olhadinha qual era o objetivo dos trabalhos de Hércules, tá? Para se livrar de uma certa maldição, ele teve que realizar alguns trabalhos. Depois vocês podem dar uma lida nesse trabalho para a gente não aprofundar muito sobre essa questão da mitologia, tá? Mas no final de um dos trabalhos dele, que é o 12º trabalho, ele teve que comemorar esse trabalho, e uma das formas da comemoração dele foi exatamente organizar um jogo para esse jogo ser, de certa forma, uma homenagem à finalização desse trabalho e, consequentemente, a um culto de agradecimento a Zeus, ok? Então, a partir desse 12º trabalho, Hércules, ele realizou o que nós chamamos de primeiro marco ou primeiro jogo, que é considerado o marco inicial das Olimpíadas, tá? Então, para que a gente se oriente em relação a esse marco, é preciso entender primeiro essa questão da mitologia, tá certo, galera? Logo depois que a gente vê como essa mitologia, esse marco, ele foi importante na história da educação física, a gente precisa entender quais eram esses pilares desse povo, dessa civilização. Então, para o grego, era fundamental que o homem tivesse essa concepção de
o de perfeição de corpo, tá? E essa perfeição de corpo, ela era associada juntamente com outro pilar que é muito importante, que é as letras, que é o conhecimento cognitivo, e a arte, que era a música. Então, era imprescindível que um homem é considerado culto para a Grécia, para o grego, ele tinha que ter esses três pilares bem fortes, ok? Pensando nisso e falando ainda dos Jogos Olímpicos, a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos jogos, da formatação dos jogos. E aqui a gente tem uma imagem da estátua de Zeus no Templo de Zeus. Falando da história da Grécia, falando da história dos Jogos Olímpicos, é preciso que a gente entenda que esses jogos eles aconteciam no mesmo formato que nós temos hoje, de 4 em 4 anos. Ele foi idealizado, os atletas que formavam, que faziam parte dessas primeiras edições das Olimpíadas, eles eram considerados alguém muito especial. Por que que eles eram considerados? Porque eles tinham uma certa, como é que eu posso falar para vocês? Eles tinham uma certa divindade, eles tinham poderes especiais. E nós sabemos que os atletas, de certa forma, eles têm sim esse poder especial, tá? A gente sabe que o atleta, ele é uma pessoa dotada de um certo poder, mas não é um poder mágico, é um poder de treinamento, tá? Então, os atletas hoje, eles são assessorados com treinamentos. Professora, então quer dizer que naquela época eles tinham poderes mágicos, eles não tinham treinamento? Não. Está redondamente enganado quem acha que naquele tempo já não existia ciência. Gente, a filosofia grega, os estudiosos gregos, eles provam para nós que eles já tinham um conhecimento de ciência muito avançado, que nos deixa bastante encucados, nos deixa a gente bastante intrigados com tamanha ciência que eles já possuíam naquela época. Só para vocês terem ideias, eles tinham locais de treinamentos e os treinamentos eles eram baseados com sobrecargas, o que já causa um certo espanto há milhares de anos antes de Cristo. Eles já utilizavam ferramentas que nós utilizamos hoje para o treinamento físico. Então, eles utilizavam tração, eles utilizavam pedras como sobrecarga, eles utilizavam mecanismos de alavanca, que nós utilizamos hoje os aparelhos, que são mecanismos de alavanca que eles já utilizavam. Então, o atleta, ele passava pelo treinamento físico, eles tinham aquele momento de preparação física anterior às competições, tá? Eles poderiam ser vendidos. Uma coisa bem curiosa que a gente precisa saber, que eles poderiam ser vendidos, a gente não sabe, imagina que isso é uma coisa muito atual, mas os atletas, eles poderiam ser vendidos sim, tá? E os atletas, eles tinham essa configuração de ser alguém muito especial. Mas mesmo sendo muito especial, eles tinham que participar desse momento de purificação, tá? Esse momento de purificação, ele acontecia exatamente nesse local, que é no templo de Zeus. Como os jogos, eles tinham esse formato, que é esse formato de homenagem a Zeus, tá? Eles, de certa forma, era uma festa religiosa, eles precisavam entrar nesse processo de purificação. E assim como acontece hoje nas Olimpíadas atuais, que não é mais para um ritual religioso, mas se caracteriza por um processo de isolamento, o atleta ele passa por esse processo de isolamento que a gente chama hoje de cidade olímpica, que eles ficam hoje nós chamamos aqui de quarentena, né? Mas eles ficam em isolamento justamente para isso, para que eles foquem no treinamento, foquem no objetivo final deles, ok? Então, pensando nisso, olha que nós temos essa imagem para vocês das ruínas do Templo de Zeus, ok, galera? E, como eu tinha falado para vocês, que a educação do grego, toda a formação do grego, ela se baseava exatamente nisso, na configuração de que era um ser indissolúvel. O homem, ele não tinha, ele não se dissociava, já se imaginava antes de Cristo que a forma física era algo indispensável, tá? Para se obter saúde física, mental, intelectual, era preciso sim ter
ter essa perfeição do corpo. Só, galera, o que acontece? Essa perfeição, eles não concebiam sem ter uma pessoa que pudesse treiná-los fisicamente. E aí surge nós, profissionais de educação física, já desde tempos bem antigo, um tempo bem distante de nós, a gente já vê essa configuração de uma pessoa que entendia de treinamento físico, uma pessoa indispensável para esse treinamento, ok? Então, como eu tinha falado para vocês, a formação do grego ela se dava em 3 grandes pilares, que é a questão das letras, da cognição, tá? Da música, que é essa questão afetiva social, essa questão de arte, e da educação física, porque não se admitia um corpo são, sem essa configuração física dele, essa configuração do corpo, tá? Então, o corpo do grego, ele era baseado também nessa formação intelectual e nessa formação sociocultural também, tá? E aí nós vamos mostrar para vocês agora uma forma de treinamento local, de treinamento físico dos atletas, chamado ginásio, tá? Um local de treinamento. E bem particular e bem especial, esse local de treinamento, ele era muito parecido, se a gente procurar em livros de história, a gente vê como era essa configuração. Bem parecido, galera, com uma academia de ginástica, tá? É onde eles utilizavam de pesos, eles utilizavam de objetos para o treinamento físico. Ok, galera? E nós temos aí, nós temos em 392, aconteceu o declínio das Olimpíadas, tá? Por que que esse declínio aconteceu? Chegou o cristianismo. Na realidade, a gente sabe que o cristianismo ele é um tipo de religião monoteísta, onde só tem um único Deus, tá? Que é o Deus da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo. Ele surge e a partir disso muda todo o nosso calendário, todas as nossas civilizações elas estão baseadas no calendário, aliás, algumas civilizações estão baseadas no calendário de Cristo, do cristianismo, ok? Então, a partir do nascimento do cristianismo, como eu tinha falado para vocês, as Olimpíadas elas eram uma festa. Algumas festas, na realidade, ela era uma festa que tinha como objetivo a consagração religiosa, ou tinha um objetivo religioso. Com a vinda do cristianismo, essa religião pagã, que é considerada uma religião pagã, entra em confronto com o cristianismo, tá? Então, o cristianismo veio para extinguir. Na realidade, o cristianismo veio e extinguiu os Jogos Olímpicos em 392, quando o imperador Teodósio I ele se converteu ao cristianismo. Como eu tinha falado para vocês, as Olimpíadas eram uma festa religiosa e um religioso pagão para os cristãos. Algumas pessoas não sabem o que é pagão. Gente, pagão é tudo aquilo que não é cristão, tá? Então, tudo aquilo que não é de Cristo é considerado pagão. Em 6 de abril de 1896, começaram os novos Jogos Olímpicos, que são os Jogos Olímpicos da Era Moderna. E eu queria deixar bem claro para vocês que somente em 6 de abril de 1896, aí passaram assim vários e vários anos sem Olimpíadas. Mas sabe-se que existiam alguns jogos e esses jogos eles eram realizados em algumas cidades, não com a característica que é as Olimpíadas, mas eles eram realizados em algumas cidades. Depois vocês podem até estar dando uma pesquisada aí na internet, ver como esses jogos, quais eram as configurações desses jogos, tá? Depois, para quem tiver bastante interesse em visualizar como era o formato desses jogos. Mas, galerinha, para que a gente não se estenda muito, Charles Fred Pierre, que é o idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, ele é chamado de Barão de Coubertin. E ele é considerado o pai das Olimpíadas modernas e um dos grandes nomes que nós temos dos Jogos Olímpicos, tá?
Na realidade, ele é um dos principais nomes, porque ele foi o idealizador dos jogos da era moderna, ok? E a gente não pode deixar de falar o que esse jogo, a formatação dele, quais as políticas que é envolvida em relação às Olimpíadas da era moderna. A principal política que nós podemos falar da era moderna vem combater toda e qualquer forma de racismo, de violência, de guerra. E assim como era lá no formato antigo, nos Jogos Olímpicos da era antiga, os povos eles poderiam transitar em paz para os Jogos, tá? E um dos objetivos do jogo olímpico, um dos objetivos dos Jogos Olímpicos é exatamente esse, que é essa configuração que nós temos de Olimpíada, tá? E Olimpíada em paz. Então, o objetivo máximo, o objetivo final das Olimpíadas é a aproximação dos povos e a união dos povos pelo esporte. Então, os Jogos Olímpicos da Era Moderna têm essa característica, tem essa finalidade de aproximar os povos através do esporte, aproximar as nações, aproximar os continentes, ok? E no século XIX, o esporte ele passa por uma transformação grandiosa, que é a origem das grandes escolas, que são as escolas que nós chamamos as escolas da Dinamarca, nós temos aí a escola da Alemanha, nós temos aí a escola da Suécia, tá? E essa configuração ela é super importante para que a gente entenda como que esse esporte ele se configura, ele se formata, e toda a configuração do esporte hoje, tá certo? Para que a gente possa entender, para que a gente possa entender um pouco mais das Olimpíadas, é preciso que a gente entenda que essas transformações do século XIX, elas trouxeram não só do século XIX, mas a partir do século XIX, essa reinvenção do esporte, esse formato, a forma dinâmica que o esporte ele trouxe, trouxe paz, trouxe socialização, trouxe integração, é muito importante para que a gente possa perceber a grandiosidade do esporte, ok? E, para que vocês entendam, o COI é o comitê, foi um comitê formado, ele configura todo o esporte do mundo, tá? O COI é o Comitê Olímpico Internacional, e a partir do COI, todas as configurações do esporte, elas estão formatadas, estão organizadas, ok? Então, às vezes, alguma decisão parte primeiro do COI, às vezes vem uma insatisfação das federações, aí o COI vai analisar determinadas modificações, tá? Eu queria, desde já, agradecer a todos que estiveram conosco nessa aula. A gente vai sempre tentar fazer aulas bem mais rápidas, aulas bem mais curtas, para que vocês possam ter esse aprofundamento de forma bem simples, de forma bem rápida para vocês. Eu queria dizer a todos, se você gostou, dá o like, tá certo? Se inscreve no canal e para que a gente possa estar comunicando com vocês. E meus alunos, eu queria desejar um ótimo dia a todos. Beijo no coração de vocês e até os próximos vídeos, as próximas aulas. Tchau, tchau.